aí o objetivo de conscientizar, gente, as pessoas sobre a importância da prevenção da doença e que segue sendo aí a principal causa de morte em crianças de até 5 anos de idade. Por isso, hoje eu convidei o pneumologista, o Dr. Alexandre Araruna, que já está aqui junto comigo, e ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, doutor Alexandre, seja bem-vindo, tudo bom? Bem-vindo, agora à tarde, né? Ó, confundo ainda pela manhã, né, doutor Alexandre? Sempre vinha pela manhã junto comigo, agora tenho que me acostumar com esse negócio de tarde, viu? Perfeito. Mas vamos lá, vamos falar sobre a pneumonia. O que é a pneumonia? O que é que causa essa pneumonia, doutor? Marília, como você bem falou, é uma das causas de infecção que mais mata. Não só criança não, viu? Adulto Adulto também, e idoso. tô vendo aí muita Os gente. que internam é o germe que é mais infectante e letal. Agora vamos lembrar que a pneumonia, por definição, é aquela gotícula que a gente não enxerga nos nossos olhos. Alguém de repente tosse, não sabe nem que está doente, de repente eu inalo, adentra as minhas vias aéreas inferiores, pulmão, certo? E aí encontro uma defesa de certa forma mais baixinha, algumas razões do meu pulmão que não consegue botar com muita efetividade para fora. Sim. E o germe vem ali naquelas gotículas de água, microgotículas, vem de uma forma muito brava. Então, isto é a razão para dali não ir embora e virar infecção. E aí, a pneumonia, que é bom que lembrar, para a gente continuar a conversar, Marília, ela pode ser por vírus, por fungo e por bactérias. São os mais comuns, mas aqui a bactéria é a que mais chama a atenção, que é aqui, inclusive, a gente está falando das letalidades dela. Maravilha. Os sintomas, o que é que a pessoa sente, como diagnosticar, se a pessoa tá, se a pessoa não tá. Às vezes a pessoa confunde, não, é só uma tossezinha aqui, daqui a pouco passa. Mas tem gente que fica muito tempo com essa tossezinha que daqui a pouco passa, que não passa nunca. Né? Ou vai e volta aquela gripe mal curada, aquele negócio que não passa de jeito nenhum. E às vezes é uma pneumonia e tem que ser tratada, né? Bem direitinho, né, doutor? Como é que diagnóstico? É claro, Maria. Primeiro a gente vai ter que lembrar que a gente está falando de pessoas e pessoas. Imagine que a pessoa esteja a sua defesa preservada, esteja de bem com a vida, faça tudo certinho, mas vai que ela adoeça. Como eu falei, o adentrar daquela secreção micro dentro do meu pulmão, ele vai dar inicialmente uma tosse seca, depois essa tosse pode ganhar cor, pode até às vezes sangrar, pode dar febre, aperto no peito, falta de ar, prostração. São sintomas diversos que, numa média, quando a gente fala de pneumonia bacteriana, que é a mais comum, ela, de certa forma, nos primeiros 3, 4, 5 dias, ela avisa para que veio. Não dá para eu acreditar, na maioria das vezes, que aquela tossezinha crônica é uma pneumonia que não foi tratada ou não evoluiu. Mas a gente sabe que também a gente tem que fazer diferenciais com outras doenças que às vezes dêem tosse, que dêem secreção, que dêem dor no peito ou falta de ar. Por exemplo, uma sinusite, dor por tossir, secreção que cai de cima para baixo pela boca, às vezes a febre da razão infecciosa. Então, para que a gente consiga fechar o diagnóstico correto de uma pneumonia, que é certo que é importante para qualquer um que eventualmente venha aportar, é que baseia-se primeiramente numa boa conversa com o médico. É importante o médico absorver as informações adequadas, porque aí a boa medicina se baseia primeiro no raciocínio. Após isso, claro, no exame físico, eu vou tocar no meu paciente, examinar. E algumas vezes eu vou precisar de exames acessórios. Às vezes uma imagem, às vezes um exame de sangue, mas com propriedade, no bom senso, de uma boa medicina, a informação e o exame físico já adianta muita coisa. E daí, imediatamente, claro, o médico deu o diagnóstico daquela pneumonia que a pessoa ganhou em casa e que dá pela condição física da pessoa voltar para casa, ele vai receber sua receita com antibiótico coerente com a sua terapêutica e vai para casa, graças a Deus, curar na sua ampla maioria das vezes. Quanto tempo dura? E assim, quanto que a pneumonia ela é grave em crianças? Porque crianças são mais, é como idosos, né? São mais, a imunidade são mais, quer dizer, mais fragilizada, né? E aí, quanto tempo dura essa pneumonia e quando que a pneumonia ela é grave em crianças, doutor? Como você mencionou, quando a gente está falando de crianças de preponderância, aquelas crianças abaixo de 5 anos ou idosos, que é o extremo da outra faixa lá etária. Pra cima, né? E no meio da estrada, todas aquelas pessoas portadoras de doenças crônicas, né? Mas aí, quando a gente está falando de criança, às vezes os sintomas na criança podem ser um pouquinho mais diferente do que de um adulto. Aí a gente tem que falar, às vezes, a mãe e o pai, com muita proximidade com a criança, vai perceber. A frequência respiratória fica mais acelerada, percebe que é uma febre que faz aquela criançazinha decair.
percebe só na forma de escutar que tem aquela secreção que a criança, pela idade, naturalmente não põe para fora. Percebe que a criança perde o apetite, fica indisposta, não quer brincar, não se anima, mesmo inclusive fora da febre. Então aí com prontidão há uma chance dessa pneumonia acontecer e é claro, quando eu vejo esses sinais, eu sei, conforme a gente começou na nossa conversa, que a pneumonia ela não espera tantos dias para complicar. Então às vezes, Marília, com 1, 2 dias, a depender da história e falando de criança, é suficiente para eu complicar. Então cabe o pai e a mãe, que tem um domínio, que sabe as informações, tecer o encaminhamento prontamente quando perceber esses sinais que grosseiramente a gente está falando, porque isso pode depender de pessoa a pessoa. E se a criança é portadora de alguma doença, né, que fragiliza a sua defesa, eu tomo alguma medicaçãozinha que fragiliza a sua defesa também. Tratamento, né? Como é que é feito esse tratamento? Pode ser feito em casa, tem que correr para o hospital, faz como? Quando eu estou falando, Marília, de pneumonia bacteriana, eu estou sempre mencionando isso porque as pessoas vão lembrar que a gente passou recente pelo Covid e nós falamos muitas vezes sobre pneumonia viral, eu inclusive. Então é por vírus, é um outro tipo de tratamento. Porque para a gente falar em tratamento, a gente tem que saber quem é o germe, quem é o autor do problema. Eu sabendo quem é o autor do problema, eu vou direcionar como se conduzir acerca do tratamento. E se eu falo da pneumonia bacteriana e vai no meu consultório, recebe diagnóstico, ele sai com a receita na mão orientado. Antibiótico, às vezes nebulização, algumas medidas, a depender da história da pessoa. Uma média, Marília, a média, 5, 7, 10 dias de tratamento quando eu falo de antibiótico. Certo. Agora, quando este próprio paciente, a gente percebe que ele, em vez de só melhorar, como a criancinha a gente falou, que adoeceu, de repente a gente teve instabilidade, eu posso, às vezes, precisar internar esta criança, ou este adulto, ou este idoso. E aí, neste momento, o antibiótico vira na veia, como as pessoas estão bem lembradas. E, claro, vou entender o que é que aconteceu naquela pessoa de forma artesanal, pela boa medicina, e automaticamente, percebendo isso, eu vou direcionar o que eu precisar mais do que só aquela pessoa que eu mandei a receita do meu consultório para casa. Sim, doutor, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem uma vez, daqui a pouco ela fica boa, não passa um mês, já está de novo. É porque não foi, mal curada, é porque ela não fez um tratamento adequado, tem alguma coisa que está fazendo com que volte, é a imunidade dela, é o que isso? Porque que às vezes vai, volta, em uma questão de tempo bem curta. Eu tenho duas maneiras de ver isso, Marília. Primeiramente, eu me pergunto, é verdadeiramente uma pneumonia? Porque algumas vezes o diagnóstico é dado errado. Tem uma sinusite, tem outra coisa, dá um antibiótico que nem precisava, diga-se passagem. A pessoa tomou, de repente daqui a 10, 15 dias volta os mesmos sintomas. Aí pergunta, eita, não melhorou da pneumonia. A primeira pergunta que eu faço é, era verdadeiramente uma pneumonia? Na segunda hipótese, quando eu penso que era verdadeiramente uma pneumonia, eu confirmo através de uma história bem colhida, exame bem feito e também alguns exames para que comprovem esta hipótese de ser uma pneumonia que esteja se repetindo, eu vou tentar encontrar na pessoa condições, alguma lesão no pulmão, alguma doença de pulmão, às vezes o tabagista, às vezes o usuário do vape, do cigarro eletrônico, ou algumas pessoas que têm algumas doenças outras no pulmão ou no organismo, para que justifique em pouco tempo, 30 dias, 25 dias ou 10 dias como queira, com que um novo germe dentro daquela via aérea e reforma, reinicie uma nova pneumonia. Bora lá, a gente tem umas imagens aqui. Como é que fica o nosso pulmão, doutor? Para aí um minutinho nessa imagem, por favor. Bora lá, como é que fica o nosso pulmão quando a gente está com a pneumonia, doutor? Ele fica muito comprometido? Como é que ele fica? Por favor, deixa só uma imagem dessas aqui para o doutor explicar um pouco para a gente, por favor, minha gente. Essa aqui. Foi tá passando direto. Mas enfim, doutor, como é que fica o nosso pulmão? Tem 2 pulmões, certo? Seja da direita ou da esquerda aqui. Tá vendo aqui o que está mais perto de mim, que está com essa base aqui mais escura, isso. Vamos dar o nome, digamos, que seja por uma pneumonia. Se é um germe que adentrou ali, ficou ali e ele vai proliferar com a famíliazinha dele todinha. Certo. E aí, automaticamente, quando eu faço imagem, aquela imagem feita vai dar uma alteração, seja um raio-x, seja uma tomografia naquele local onde eu estou imaginando que aconteça a pneumonia. Isso a título de imagem, de olho humano. Tá. Agora, naturalmente, eu devo ter os outros sintomas característicos de pneumonia. A tosse, o catarro, a febre, a falta de ar, dor no peito. Por quê, Marília?
Porque não é só uma imagem, se a gente utilizar a boa medicina, que vai me dizer que é pneumonia. Exemplo, fiz uma chapa do pulmão. Ai, doutor Alexandre, estou com a pneumonia. Aí eu pergunto, a senhora sente o quê? Nada. Não tosse, febre, catarro, falta de ar, aperto no peito, nada, doutor. Ou seja, aquela imagem, que às vezes a gente pode estar aqui representado pelo lado direito, esse escuro aqui do pulmão da base, ele apenas reflete uma história de uma imagem que já existia naquela pessoa. Ok. Ou seja, naturalmente, não é uma pneumonia, é uma cicatriz. Para a gente mostrar que a boa medicina é feita de clínica, de informação. Maravilha. Obrigada, doutor Alexandre. Muito obrigada por ter vindo participar do nosso programa Tarde da Gente, viu? Obrigada a você que está aí nos acompanhando todos os dias. Amanhã estaremos aqui de volta a partir das 14 horas. Um beijo grande no seu coração. Tchau. Sejam